Eu recebo no programa de hoje o meu querido amigo, cantor e agora também pastor, Welton Soares. Aliás, o Welton, ele para mim, eu digo isso sempre para ele é uma inspiração para mim, assim Amém, como pastor. com certeza será uma inspiração para você. A primeira vez que eu vi o Welton faz alguns anos. Quantos anos tem isso? Aliás, boa noite, bem-vindo ao programa primeiro. Boa noite, né? pastor Vanderlei. Bom te receber. Amém. Quantos anos tem, Welton? Já tem uns 4 anos, pastor. Não, tem mais. Que 4 anos? Tem Tem, mais. eu acho uns 4 Tem, a 5 não, anos. 7 para 8 anos. 7 para 8? Tem por aí. Puxa Por aí, 7 para 8 anos. Puxa vida, então tem muito Eu estou mais. dizendo isso porque foi a primeira vez que eu tive contato com o Welton. Que bom. E foi numa igreja, se eu não me engano, no Jaraguá. No Floramar. No Floramar. No Isso. Floramar. Vai, Floramar. Eu fui convidado para levar uma palavra e lá estava o Welton dirigindo louvor. Quando eu vi esse moço, que é cadeirante, está aqui não usando a cadeira do programa, mas a cadeira dele, dirigindo louvor naquela igreja. Ele ligava essa cadeira dele, não era essa não, era uma outra cadeira, não era? Era outra cadeira. Ele ligava essa cadeira e ele corria pelo corredor da igreja, ia lá no fundo, dava uma pirueta lá, voltava e cantando. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu fiquei com vergonha, eu confesso. Por quê? Porque às vezes eu colocava assim tanta dificuldade para ir a determinados lugares, para fazer algumas coisas, e quando eu vi o Welton, com a sua limitação física, mas não limitado no seu espírito e na sua vontade de adorar a Deus, Amém, falei, pastor. gente, que moço bonito, que inspiração que é a vida dele. E foi a primeira vez também que eu o levei ao programa. Isso faz já alguns anos. Verdade. E depois de alguns anos, ele retorna ao programa e nós vamos agora explorar um pouco da visita dele aqui, conhecendo a história dele, que foi uma história assim, muito difícil. Ele vai contar o porquê dessa cadeira, não é? Vai falar do seu ministério, canta maravilhosamente. Aliás, vai encerrar o programa de hoje cantando uma canção lindíssima. Eu estava aqui, antes de começar o programa, preparando aqui, de repente a produção soltou lá uma música e eu estou ouvindo. Pensei, gente, que música bonita, deixa essa música tocar. Eu não sabia que era dele e nem tampouco sabia que era ele o convidado, porque eu não tinha tido contato com ele ainda, a produção é que fez todo o contato. E quando eu ouvi a música, eu falei, gente, que música deliciosa. E é exatamente essa música que ele encerra o programa cantando. Por isso vai valer a pena você ficar aí. Amém. Bom, Welton, quem tem que falar aqui é você. Vamos contar aí um pouco da sua história. Eu tenho um resumo aqui. Esse resumo diz que com 7 meses você foi internado com poliomielite. Com poliomielite, com 7 meses, eu fui já levado em estado de coma, pastor. Já estava inconsciente quando minha mãe me levou até o hospital. E os médicos ali conseguiram observar que eu fui contaminado com a poliomielite. Naquele período, naquela época, em 1978, houve uma epidemia. Surto foi uma epidemia. de polio, né? Realmente foi uma epidemia. E no meu caso, foi de uma forma mais complicada, foi mais agressiva. Né? Sobre mim veio ela de uma forma mais agressiva e me deixou inconsciente por alguns dias. Fiquei com a ajuda de aparelhos, sobrevivendo alguns dias. E os médicos, assim, então, buscaram a junta médica, toda a diretoria daquele hospital, chegaram à conclusão e viram que o meu quadro clínico não progredia, não melhorava. Era simplesmente o mesmo, não havia nenhuma melhora. Então, chamaram a minha família e perguntaram para eles se eles autorizavam a desligar os aparelhos, porque eu não iria mais sobreviver, não tinha mais saída, não tinha mais jeito. Você, nesse momento, estava em coma? Estava inconsciente. Eu iria viver o resto da vida à base de aparelho. Eu ia ser refém daquele hospital pro resto da vida. Quer dizer, era isso o quadro clínico, é o que os médicos disseram. o quadro clínico dos médicos. E aí a minha mãe, hoje eu creio e vejo que foi impulsionada pelo Espírito Santo, ela fez com que os médicos, assim, depois de muita insistência, depois de muito brigar para isso, ela conseguiu a liberação
do hospital para que ela me tirasse daquele hospital. Mas mesmo assim os médicos a fizeram, a diretoria daquele hospital ela assinaram um termo de responsabilidade para que isentasse o hospital do meu falecimento, que era algo previsto para acontecer. Me tiraram daquele hospital e ela saiu comigo desesperada naquele corredor, daquele hospital chorando, gritando, sem saber o que fazer. E quando ela sai na porta do hospital, ela vê uma porta de uma igreja aberta. Ela entra dentro daquela igreja, sem saber o que fazer, e me coloca sobre aquele altar. Sua mãe já era evangélica? Não, ainda não. Ela me coloca sobre o altar daquela igreja e faz oração para Deus. Fala: Deus, se o Senhor não deixar meu filho morrer, eu te sirvo para o resto da minha vida. Não deixa o meu filho morrer, usa ele como instrumento nas tuas mãos. Agora deixa eu só entender uma coisa. Sim. Você estava ligado a aparelhos no hospital. Sim. Mas como é que ela te tirou de lá? Ela conseguiu, de uma certa forma, brigar com os hospitais para me levar para casa. Pois é, mas e aí? Se você estava ligado a aparelhos, como é que foi essa... Então, eles autorizaram que desligasse os aparelhos, mas ela queria me tirar do hospital. Ela não queria que eu permanecesse naquele hospital. Na hora que desligaram os aparelhos, de imediato, eles me liberaram, e ela me pegou, mas antes de tudo isso, ela assinou um termo de responsabilidade, na qual ela estava tomando sobre si toda a responsabilidade de ter me tirado daquele hospital. Porque te tirar dos aparelhos significaria morrer. Você acha que foi o quê? Foi assim um ato de desespero dela, de tirar de lá para te levar? O que moveu sua mãe? Ela já conversou com você sobre isso? Pastor, eu acredito que foi um estado de desespero, né? Até mesmo por ter já acontecido no histórico da minha família, pessoas que entraram no hospital simplesmente para fazer uma pequena cirurgia e não voltaram, porque pegaram infecção hospitalar e essas coisas. Então, de uma certa forma, acabou ficando na memória dos meus familiares tudo isso. Mas eu creio que o que mais impulsionou minha mãe foi o mover do Espírito Santo, foi o agir do Espírito Santo, pelo fato dela ter tido a coragem de ter tomado essa decisão. Eu creio que se ela tivesse abaixado a cabeça, tivesse aceitado o quadro clínico, tudo que foi imposto pela comissão médica, de uma certa forma, eu talvez não estaria aqui. Eu realmente teria vindo a óbito. Não, com certeza você não estaria aqui. É verdade. Então aí ela tomou essa decisão, eu acredito, hoje eu creio nisso, que foi impulsionada. Bom, você disse que ela saiu dali, encontrou uma igreja, entrou e fez um pacto com Deus. E fez um pacto com o Senhor, me colocou sobre aquele altar e falou com Deus que se o Senhor me trouxesse de volta, não me deixasse morrer, ela o serviria. E ela disse que, com essas palavras, com essa clareza: use ele como instrumento nas tuas mãos, não deixe o meu filho morrer. E alguns instantes depois eu abri os olhos. Mas estava totalmente mole, sem nenhum movimento, nenhuma resistência no corpo. Isso aí já com quase um ano já. Não tinha nenhuma resistência no corpo. E ela me levou para casa. Logo após, ela me levou a um outro hospital, o conhecido Hospital da Baleia. Né? Aí eu fui para o Hospital da Baleia. Aliás, o Hospital da Baleia, que tem feito um trabalho maravilhoso ao longo dos anos, né? Está aqui o testemunho do Elton, que passou por lá. Eu quero aproveitar, inclusive, mandar aqui um abraço lá para a presidente da Fundação, a Tereza Guimarães, que tem feito um trabalho assim fantástico, um trabalho maravilhoso, para o Paulo, que é administrador lá do Hospital da Baleia. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem e principalmente trabalhando, né, com essa preciosidade que são as crianças. Né? Aliás, o Hospital da Baleia é essa referência, né, de trabalho com crianças. Sim, né? Sim. Então minha mãe, ela me levou até o Hospital da Baleia porque lá trabalhava um médico que ela já havia trabalhado para ele há muitos anos, que era um médico chamado Dr. Sakamoto. E ela me levou até ele para saber o que estava acontecendo, porque eu ainda estava sem nenhuma resistência. E ali constataram que eu havia sofrido de poliomielite e comecei a fazer ali fisioterapias, diversas fisioterapias. Foi anos de fisioterapias, até que eu consegui, com o passar do tempo, voltar a ter a flexibilidade, a resistência na musculatura, na parte do tronco, nos membros. Mas aí perceberam que o meu lado direito foi totalmente afetado pela poliomielite.
Então eu não tenho resistência nenhuma no meu lado direito. Meu lado direito foi totalmente danificado. Do lado esquerdo conseguiram resistência, movimentação. Então agora o meu lado direito realmente foi totalmente danificado. Quer dizer, a sua vida toda Sim. você tem vivido sobre uma cadeira de rodas. Sim. É até difícil, talvez, para você responder essa pergunta que eu vou fazer, Claro, pelo fato, diferente de muitas vezes uma pessoa que já na fase adulta sofre um acidente, lamentavelmente vai para uma cadeira de rodas, ela tem a noção exata do que é ter andado um dia e depois ter ido para uma cadeira de rodas. Uhum. No seu caso, como é que é o dia a dia para você? Pastor, com meus 9 anos aproximadamente, eu ainda questionava a minha mãe o porquê de eu ser diferente dos meus irmãos. A minha família são 6 irmãos, 6 comigo, e eu via uma diferença dos meus irmãos. Eu vi que meus irmãos corriam, jogavam bola, brincavam, andavam para lá e para cá, e eu não tinha essa liberdade. Então eu sempre queria saber o porquê de tudo isso, por que eu era diferente. Mas, de uma certa forma, nunca me impedia de brincar. Eu arrastava o chão da casa toda, eu andava no bairro inteiro arrastando no chão. Isso para mim nunca foi problema. De uma certa forma eu via a minha dificuldade, eu via que eu era diferente dos meus irmãos. E eu sempre questionava isso. Aí que minha mãe começou a me explicar, foi me ensinando, foi me mostrando o porquê que tudo aconteceu, o que houve comigo. E ela foi me orientando. Aí eu comecei a estudar em escolas especializadas, comecei a ter acompanhamento psicológico para poder lidar com aquela situação, para poder entender, porque de uma certa forma era algo totalmente diferente. No meu convívio eu não tinha amigos que tinham esse problema, mas aí depois com a orientação médica, com a orientação de psicólogos, eu comecei a ter contato com outras pessoas também que tinham a deficiência, e eu comecei a perceber que não era um bicho de 7 cabeças assim, que era uma coisa que dava para viver, que dava para ser igual a todo mundo. Mas, independente disso, isso foi criando em mim uma revolta, uma tristeza, até mesmo com a minha família, porque eu culpava a minha família por ser assim. Agora, Welton, como é viver num mundo que a gente sabe, principalmente Sim. em se tratando do Brasil, infelizmente, Sim. nós já avançamos em muita coisa, Claro. Nessa questão da polio mesmo, né? Hoje a gente sabe que a poliomielite está erradicada no Brasil, Verdade. Mas a campanha de vacinação continua porque nós temos ainda alguns países onde ela está presente, né? Então, como forma de prevenção, o governo vacina todos os anos, né? Sim. E mesmo assim, lamentavelmente, algumas mães não levam os filhos para vacinar, Infelizmente, né? Talvez muito em função de ter essa informação da erradicação, mas ainda sob o risco até de recebermos aí o vírus vindo de um outro país Verdade. Que ainda não tem essa questão resolvida. Certo. Então, bom, avançamos muito nessa área, com a vacina e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente vive num país que, a despeito de tantos avanços, de ser hoje a 6ª economia do mundo, mas é um país que, em relação aos portadores de necessidades especiais, tem deixado muito a desejar no tocante à mobilidade. Sim. Eu imagino que, não diferente de outras pessoas e de outras, vamos dizer assim, necessidades especiais, né? No caso dos privados da visão, por exemplo, e no seu caso, a gente percebe que tem lugares que a gente vai, mesmo nós que não temos a dificuldade tanto da visão ou da locomoção, a gente percebe a dificuldade que é para chegar em determinados lugares. Isso continua sendo ainda para vocês, portadores de necessidades especiais, os cadeirantes, um grande problema, um grande desafio? Muita dificuldade. O Brasil ainda tem que crescer e tem que amadurecer muito nesse aspecto. Principalmente em algo que me impressionou muito durante as últimas experiências que eu tive, até mesmo com o avanço da tecnologia, com o avanço do conhecimento. Hoje já não é mais algo desconhecido com relação ao portador de deficiência física. Hoje não é desconhecido, hoje é algo que é lei, né? Ter o cuidado, ter a preferência, essas coisas. A gente percebe
eu vejo até mesmo pelo lado de descaso.